gente nova para poder trabalhar, investir nas nossas crianças. Quero abençoar as nossas crianças, Ministério Infantil, está em reforma, nós lá embaixo estamos na sala ampla para elas. Nos abençoe em nome de Jesus, que o Senhor possa ministrar a cada coração, a cada criancinha, a instrução. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Romanos 13. Romanos 13. Romanos 13. Sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, quem honra, honra. Só até aqui. Obrigado, Pai. Fala conosco mais uma vez, porque queremos ouvir a Tua voz. E assim já te louvamos, agradecido, pelo nome santo de Jesus, por este que vive e reina para todos sempre. E a igreja diz, amém e graças a Deus. Aleluia. Queridos, esse texto é um texto muitas vezes mal compreendido. E nós, muitas vezes, aprendemos o que recebemos, como fomos ministrados. Mas a palavra de Deus é a verdade de Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela é a expressão da presença de Deus, né? Que é o próprio Jesus. A palavra é o verbo. O verbo, como disse João, capítulo 1, o verbo estava com Deus e o verbo era, no sentido de continuidade, era, é e sempre será, é Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E o verbo recebeu uma roupagem humana,
de carne, se encarnou e viveu no nosso meio, e vimos a sua glória, a glória do unigênito Filho único do Pai. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, não o receberam, os judeus. Mas a todos quantos o receberem, lhes darão o poder de se tornarem filhos de Deus. Aleluia. Quantos são filhos de Deus aqui? Você é filho de Deus porque você se tornou, porque você não era. O próprio Jesus diz: vós sois filhos do diabo, ou seja, da desobediência. Porque a desobediência causou morte, e morte significa separação. E às vezes nós somos separados de Deus por causa da desobediência. E essa desobediência que trouxe maldição ao homem, desde o princípio, trará também surpresas no dia do reencontro com este Deus maravilhoso. Quando nos apresentarmos diante dele, no porvir. Né? Jesus falou que o dia do Senhor será um dia de surpresas, né? E muitos precisam rever os seus conceitos acerca do que está fazendo aqui na terra, nesse tempo em que temos a oportunidade de servir a esse Deus maravilhoso. Estava agora, eu liguei para um irmão, ele foi acometido de Covid, ele estava um pouco afastado, e aí a esposa me ligou, eu assim liguei para ele, liguei ontem eu falei um pouco com ele, hoje agora pela manhã eu falei, eu quero falar com você no vídeo. Ele estava no balão de oxigênio, respirando, né? E ali Deus ministrando ao coração dele, Deus falando com ele. Eu falei, Deus está cuidando de você aí, meu filho. Às vezes Deus não cria o caminho porque Ele sempre permite que nós possamos criar esse caminho com Ele, amém? Porque Ele diz assim, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. A atitude tem que ser nossa, somos nós quem decidimos, porque decisões decidem destinos. Somos nós quem tomamos a nossa atitude. Deus só continua naquilo que iniciamos, amém? Às vezes a gente fica esperando Deus começar. Não, irmão, é você que tem que começar, é você que tem que dar o primeiro passo, e Deus vai continuar, né? Caminhando com você. Aí às vezes Deus permite algumas circunstâncias, nos leva para o deserto, e no deserto é o lugar de treinamento, é o lugar de aperfeiçoamento, é o lugar onde Deus se manifesta, Deus se revela, se auto-revela a nós. E às vezes a gente não entende, Deus permite a gente ir para um lugar onde a gente não gostaria de ir, porque deserto não é tão confortável assim, mas é lugar de restauração, de crescimento, de treinamento, de aperfeiçoamento, de manifestação da presença de Deus. Deserto é bom, irmão. Aleluia. Você se lembra que quando Jesus ele multiplicou os primeiros pães e peixes, e uma criança foi usada ali para apresentar o instrumento da multiplicação, né? Os pães, um lanche. Sabe que as crianças são mais
bem provisionadas do que nós. A criança não vai para a escola sem um lanche, sem uma merendeira. E naquela época era uma merendeira. A gente pegava uma merendeira, tinha um suco, tinha um lanche. Você ia para a escola, mas tinha que ir com a provisão. E a criança apareceu lá, porque os pais estavam, as crianças iam também, né? E tinha o seu lanche. Aí, na hora da primeira multiplicação, Jesus perguntou: o que tendes para comer? Será que era só aquela criança que tinha? Mas na hora ela se colocou na dispensação. E aí a criança ofereceu o lanche dela para alimentar aquela multidão de, sei lá, 15, 30 mil pessoas. E aí Jesus colocou em ordem, mandou os discípulos ordenar a multidão na relva. Aí você observa que aquele lugar não era um deserto, porque tinha relva, né? A multidão estava em um lugar que era deserto. Existem lugares que, por exemplo, aqui depois de 8 horas fica deserto aqui, você não vê uma alma. O povo está todo mundo em casa. Eu que saio da igreja aqui, depois do culto aqui, meu Deus, está deserto, mas não é deserto. Então Jesus fez a primeira multiplicação, não era no deserto, mas era deserto. E perguntou: o que tendes para comer? Porque se não era deserto, devia ter padaria, devia ter lanchonete, deveria ter supermercado, né? Vamos imaginar num tempo moderno daquela época. Devia ter alguma coisa próxima. E Jesus multiplicou 5 pãezinhos e alimentou toda aquela multidão e ainda sobejou 12 cestos de pães. A segunda multiplicação já era deserto, era no deserto. E a provisão veio pelos discípulos. E Jesus multiplicou aqueles pães, eram 7 pães, eram mais pães, e alimentou menos pessoas e sobejou menos cestos. Aí você pergunta: mas, poxa, com menos pão, onde não era deserto, Jesus multiplicou muito mais alimento e sobrou mais. Mas